Fala família, Leonardo aqui para mais um Giro de Notícias. Neste sábado, dia 23/11 de 2024, eu colo aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama, tentando virar a chave daquilo que aconteceu na quinta-feira, porque afinal de contas, amanhã o Vasco entra em campo contra o time do Corinthians e eu vou trazer alguns detalhes desse jogo já de amanhã, porque já saiu a lista de relacionados. O Vasco viaja hoje, vai se hospedar e amanhã enfrenta o Corinthians pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é claro que eu vou trazer aqui as prováveis escalações tanto de Vasco como de Corinthians, também alguns desfalques que o Vasco vai ter para esse jogo de domingo e também alguns desfalques do Corinthians. Vamos falar também sobre o mercado da bola, algumas especulações até de técnico que está surgindo, negociações de jogadores do Vasco que podem estar saindo e outros jogadores que podem estar, chegando no Vasco da Gama, sem contar a provocação do Império do Mal, entre outras notícias. Cara, para falar a realidade, estou aqui hoje porque eu tenho muito carinho e respeito pelo torcedor vascaíno, mas eu entendo muito esse desânimo, porque esse time, 1º de abril, toda a vez que ele precisa corresponder à expectativa do torcedor, a gente sabe o que vai acontecer. E eu já denominei, amanhã a Batalha de Itaquera vai ser na semana que vem, mais uma batalha em São Januário, porque o objetivo agora, meu irmão, esquece pré-Libertadores, esquece essa parada de Sul-Americana, o objetivo agora é fazer os 46 pontos, aí sim, depois disso você pensa naquilo que o Vasco ainda pode conseguir nesse campeonato que se ofereceu para o Vasco várias vezes, mas infelizmente a incapacidade ou a incompetência reinou em muitos jogos e agora a situação é exatamente essa. Ainda continuo bastante irritado, porque, meu Deus do céu, até quando, nós vamos ter um final de ano turbulento, sempre fazendo conta para se livrar do rebaixamento. Vinheta, já eu volto com as atualizações e pode deixar que eu não vou desabafar, já fiz isso agora. Vamos lá. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 100 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua inscrição. E é verdade, não vim aqui na parte da manhã, porque ontem eu ainda estava muito irritado. Cara, eu estou irritado até hoje. Se eu começar a lembrar do que aconteceu quinta-feira, isso aqui vira um vídeo, mais um vídeo de desabafo. Como eu tenho que passar algumas informações do Vasco, então vamos tentar focar nas notícias. Mas antes disso, para você que quiser fazer a boa com a nossa parceira do canal, independente do momento do Vasco, o Implay é um dos maiores aplicativos que eu já trabalhei aqui no meu canal de YouTube, pelo simples fato dele ser totalmente gratuito, não é uma casa de apostas, é um game fantasy, onde você faz ali as suas projeções do que vai acontecer em determinadas partidas. Já está tendo, ou vai ter um jogo hoje do Botafogo e Vitória, e cara, tem campeonatos aqui pagando R$500 para poder ser dividido entre o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Grande detalhe que no Implay, logo assim que você baixa o aplicativo gratuito, você já ganha 1.000 moedas para poder brincar à vontade. Depois disso, todos os dias, se você entrar no aplicativo, como eu vou fazer aqui agora, você resgata 250 moedas. Ou seja, como o Campeonato Brasileiro geralmente é uma vez por semana ou 2 vezes por semana, faz as contas aí de quantas moedas você pode ganhar semanalmente para poder jogar gratuito. E suas moedas nunca vão acabar se você for lá resgatar as 250 moedas. E esse campeonato aqui do Implay, aonde o Corinthians e Vasco estarão aqui nesse campeonato e o Bahia e o Atlético Paranaense está pagando
R$ 500 para dividir para 3 pessoas. Ou seja, se você ficar em primeiro, segundo e terceiro, você vai fazer a boa, Léo. Mas se eu não ficar, não importa, você vai acertando nos campeonatos, suas moedas elas vão acumulando, num determinado momento você vai ter ali o limite para poder sacar, e aí é só você fazer o pedido, que o Inplay, ele coloca o dinheiro na sua conta em 3 dias aproximadamente, 72 horas, o dinheiro pinga ali, você fica, né, grandão. Apesar de todos os poréns desse Vasco que não nos traz aqui confiança, bom, o Inplay traz e ele está pagando para a hora se você acertar. Então, não perca tempo, o link vai ficar na descrição desse vídeo e também nos nossos comentários fixos. E amanhã na nossa live de transmissão, Corinthians e Vasco, a Batalha de Itaquera, o Vasco tem que fazer os 46 pontos. Cara, nós vamos aqui fazer o nosso campeonato juntamente com vocês, beleza? Agora falando das notícias do Vasco da Gama, bom, eu não vou rebater isso daqui, tá bom? Até porque essa provocação é normal, é uma rivalidade gigantesca, para mim a maior rivalidade que tem é Vasco e Flamengo, Império do Mal e Vasco, e outra coisa, se os caras botaram na apresentação daquilo que vai ser o estádio deles, uma menção que eles estão vencendo do Vasco, é porque eles pensam da mesma forma e colocaram ali o seu maior rival na apresentação do seu estádio. Claro, tentaram tirar uma onda com o Vasco. É só tirar aqui, rapaz, essa notificação do celular que fica incomodando. Claro que eles vão colocar ali aquela provocação, mas isso faz parte. Agora, uma coisa eu fiquei pensando no meio desse enredo todo. Só me falta o Vasco da Gama, sabe? Deixar o Império do Mal construir o estádio primeiro que o Vasco. Lá não tem nem local direito, lá nem foi votado, eu acho que o potencial construtivo dos caras, ainda nem passou pela Câmara dos Vereadores, ainda nem virou ali projeto, ou virou lei, pelo menos pela Prefeitura, dando essa possibilidade deles ganharem esse dinheiro do potencial construtivo. Aí só falta os caras conseguirem antecipar o Vasco e fazer o estádio primeiro. Porque o que falta esses caras que trabalham dentro do Vasco, que estão dentro do Vasco, tirar do vascaíno? Então, fica aqui somente, esse é o único ponto que me incomoda. Agora, que ele ia botar lá 2-0, porra, os caras poderiam botar até 6-1, porque esse ano o Vasco vem fazendo uma vergonha, sabe, atrás da outra, e também jogando um futebol pequenininho. Para muita gente que acha que o Paiva fez muito, beleza, mas já fez muito e agora está fazendo pouco. E tem times desse campeonato brasileiro inferiores ao Vasco, que joga mais inferiores, eu falo que em tamanho de folha salarial. Já vou botar o ranking aqui, aí vocês vão ver que estão jogando mais bola do que o Vasco. E em falar em jogar bola, tá aqui, ó, mais um que dá uma cavada. O Evander, quando teve em São Januário, ele comentou sobre a possibilidade de voltar para o Vasco da Gama. Vamos ouvir. Evander, o que você achou desse retorno aqui a São Januário? Sentir a torcida, sentir o clima, como é que você tá? Foi bom demais sentir a vibe de novo, né, da torcida, vir ao estádio outra vez, depois de tanto tempo. Infelizmente hoje o Vasco não saiu com a derrota, não saiu com a vitória, mas foi bom vir aqui, rever a galera aqui também. Muito feliz de estar aqui novamente. É isso, a gente viu em campo aí alguns dos crias do Vasco, o Coutinho, o Alex, o Souza, que não entraram em campo, o Alex e o Souza, mas estão aí, e também alguns que estão surgindo, né, o Leandrinho, Ryan e tal. Esse clima propenso a crias da base, sente que é uma coisa que pode ser determinante, precisa um dia voltar aqui, até quem sabe ano que vem? O Vasco é um time que sempre revela, né, bastante jogador, e hoje trata bem os jogadores que vêm da base. Então ver os jogadores que cresceram no clube e estão jogando hoje é muito importante para a história do clube. Cresci aqui, joguei 11 anos no Vasco, então no futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas já disse várias vezes, estou à disposição aqui do clube, estou aberto, mas o futuro só Deus pertence e vamos ver. Então tá aí, o Evander deu aquela cavada falando que se tiver uma possibilidade, ele não vê problemas de voltar para o Vasco da Gama. E é claro que eu vou te fazer essa pergunta, se hoje o Evander tinha vaga nesse meio campo do Vasco. Parece que quem não volta, tá, é o Zé Gabriel. Zé Gabriel deve permanecer no Curitiba em 2025. Nós já tínhamos trazido essa informação aqui. O volante também recebeu sondagens do futebol asiático, mas a tendência é continuar no clube paranaense. O contrato com o Vasco se encerra em dezembro do ano que vem. E é claro que eu vou te perguntar
Se você acha que hoje nesse meio, meu Deus do céu, se nesse meio campo do Vasco, Zé Gabriel é útil, porque esse jogador aqui foi um dos principais jogadores do Santos na Série B e pode estar de saída. Com chances de deixar o Santos, Guilherme recebeu sondagens do Vasco. Além do Cruz Maltino, Cruzeiro e times do futebol japonês e árabe consultaram a situação do atacante de 29 anos. A diretoria do Santos vê uma chance de fazer caixa e deve ouvir propostas pelo atleta. A informação, ela veio lá do André Hernan e ela foi repercutida pelo Nils Colina e eu queria saber da sua opinião, se nesse time do Vasco da Gama o jogador do Santos, o Guilherme, tem vaga aqui. Eu acho que tem, tá? Principalmente do lado esquerdo. Agora, a possibilidade do Matheus Carvalho deixar o Vasco a cada dia que passa se torna mais real. O Sport Kansas City, clube da Major League Soccer da MLS, tem interesse na contratação do meio-campista Matheus Carvalho, do Vasco da Gama. De acordo com informações do portal especializado em transferências MLS Multiplex, o clube norte-americano está disposto a oferecer uma proposta milionária para contar com o jogador. E aí, meu irmão, se o dinheiro bater ali no fundo da lata, eu não tenho dúvidas que o Matheus Carvalho será negociado. Agora, para você, quanto vale o Matheus Carvalho? Sem viajar, mas também sem desvalorizar um dos melhores jogadores do Vasco, mais regulares esse ano, tá? Você pode até discordar, mas quando eu falar quem vai jogar no lugar do Matheus Carvalho, tu vai implorar que ele... Não, tu vai implorar não. Você pediria a Deus que ele não estivesse fora da próxima partida, que é amanhã. Porque se você implorar hoje, também não adianta, porque ele está suspenso. Vasco fez primeiro contato pelo técnico português Pedro Caixinha, já pensando na temporada de 2025. Ou seja, tudo indica que o Rafael Paiva realmente não fica para o ano que vem. A ideia não é trazer um técnico de imediato, por faltarem apenas 4 rodadas para o fim do Brasileiro. A ideia não é essa. Por enquanto, vamos ver depois da manhã. Está prevista a reformulação da comissão técnica e também do elenco com a saída de alguns jogadores. Ou seja, o Vasco já está tentando se organizar para 2025 e aí pensa em trazer um técnico, uma comissão técnica e também alguns jogadores. Vai sair muitos, devem de chegar outros. E o nosso problema nunca é quem sai, mas é quem vem. Juntamente com isso, o Vasco está atrás, pelo menos de informação que vem lá do jornal O Globo. A pretensão do Vasco é trazer um técnico para 2025. Agora, falando um pouco sobre a rodada 34, que terminou na sexta-feira, o Fluminense empatou com o Fortaleza debaixo de muitas reclamações e fechou a 34ª rodada, que nesse momento tem o Vasco na 10ª colocação. E é engraçado, né? Há quanto tempo nós estamos a 3 ou 4 pontos do G7 ou do G8? Bom, o Vasco tem 34 pontos. O Vasco, tem 43 pontos com 34 rodadas e amanhã terá um jogo decisivo contra o time do Corinthians. Segundo o Vasco, aí está tratando como se fosse o jogo que pode nos credenciar a jogar uma pré-Libertadores ou não. Eu já não tenho mais muita expectativa em cima disso. Para mim é Batalha de Itaquera, depois a Batalha de São Januário 2 vezes e depois a Batalha de Cuiabá. Porque entre esses 4 jogos que faltam, a única coisa que eu quero é que o Vasco ganhe um. É que o Vasco some os seus 46 pontos. E o que vier depois disso daí, porque eu não vou mais criar expectativa em cima desse time. Não quero te desanimar, coração é teu, você faz o que você quiser, mas pelo amor de Deus, não me obrigue a acreditar esse papo que o Vasco é para quem acredita. Irmão, a gente acredita pra caramba, eu só quero acreditar na permanência. O que vai vir aí, se é Sul-Americana, se é pré-Libertadores, se vier uma pré-Libertadores, eu vou vir pra cá, eu vou comemorar, vou ficar feliz da vida. Se o Vasco também conseguir uma Sul-Americana, eu vou achar bacana, mas é obrigação pontuar
é obrigação fazer os 46 pontos, aí depois você pensa, ou pelo menos os 45 pontos. Aí depois você pensa no que vem pela frente, porque eu não vou ficar aqui criando expectativa, igual na última quinta-feira, que até agora eu tô puto da vida com esse time. Mas, contudo, o G9 é uma condição real, principalmente se o Atlético Mineiro perder para o Botafogo a Libertadores, e hoje, às 17 horas, vai acontecer Racing e Cruzeiro, e esse jogo aqui também, quem for campeão desse jogo pode abrir um G9. Então existe possibilidade de Libertadores? Existe, mas eu, Leonardo, não quero mais me estressar com isso, porque como eu já disse aqui, a pré-Libertadores vem se oferecendo, o Vasco não é de hoje, era só fazer o mínimo, pegava 2 ou 3 jogos aí fora, empatava, pegava o jogo dentro de casa contra o Internacional, vencia, poderia ter vencido também o Juventude, e rapaz, você começar a falar aqui de jogos que o Vasco deixou escapar, que tinha a vitória, até jogos fora contra o Criciúma, que o Vasco virou 2-1, deixou os caras empatarem, enfim, não vou ficar aqui também toda hora, sabe, abrindo as mesmas feridas da temporada inteira. Mas nós sabemos que o Vasco tinha condições hoje de estar pelo menos com os 49 pontos aí, tranquilo, e a gente não está aborrecido, mas ainda estamos fazendo conta, a realidade é essa, porque se eu falar para você, você tem confiança que o Vasco vence amanhã o Corinthians? Com esse nível de futebol, com esse nível de preparação física, time que morre aos 30 minutos do primeiro tempo, e o Corinthians, 5 jogos sem perder, se a gente for aqui ser um pouco razoável, usar um pouco da razão, todo mundo vai concordar. Agora, jogo é jogado, lambaria é pescado. De repente, amanhã esses caras entram em campo ali, meu Deus do céu. E aí, olha, a gente vai vir pra cá, nossa, o Vasco virou a chave, agora sim, aí já muda o discurso. Mas nesse momento, com todo o cenário que o Vasco apresentou, principalmente nos últimos 4 jogos, ou 3 jogos, não dá, né, irmão? Pra mim vir pra cá também vender sonho pro torcedor. Seguindo, vamos lá, porque, deixa eu até ver se já saiu a tabela aqui, completa, da 35ª rodada, porque ela vai rolar. Bom, ainda não, mas daqui a pouco, amanhã eu trago a tabela completa pra vocês. Vou até ver se vai ter alguns jogos hoje, pera aí. Campeonato Brasileiro. No dia de hoje joga, Juventude e Cuiabá, joga também Botafogo e Vitória, Atlético Goianiense e Palmeiras, e às 21 horas jogam São Paulo e Atlético Mineiro. Todos esses jogos valem a pena o torcedor observar pelo simples fato, se caso o time do Atlético Mineiro vencer, ele vai passar o Vasco, correto? E ainda tem essa disputinha aqui, pelo título do Botafogo e do Palmeiras, que vão jogar exatamente no mesmo horário. Amanhã às 16 horas o Vasco enfrenta o Corinthians, o Internacional, que já está classificado para a Libertadores do ano que vem, enfrenta o Bragantino, o Bahia enfrenta o Atlético Paranaense e o Fluminense enfrenta o Criciúma. E para fechar, na terça-feira, o time do Fortaleza enfrenta o Flamengo. Então, quer dizer, vamos parar aqui, dar uma olhada hoje no que vai rolar. Ainda tem um jogo da Sul-Americana e o Vasco, teve treinando pelo menos. Amanhã é dia de Vasco, o próximo jogo às 16 horas, como eu disse, lá na Neoquímica Arena, lá em Itaquera. O Vasco esteve se preparando, não vou colocar o treinamento do Vasco, não vou colocar o treinamento do Vasco, se vocês quiserem ver, tá lá, pelo menos no X do Vasco, tá também no Instagram e tudo mais, e essa aqui é a lista de relacionados: Alex Teixeira, Coutinho, Domingues, Emerson Rodrigues, o Domingues é o Max, tá, galera? Galdames, Hugo Moura, Jair, Jean David, João Vitor, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maico, Pablo, Paulo Henrique, Paiê, Puma Rodrigues, Rayan, Rojas, Esforza, Verrete e Vitor Luiz. Esse é o time do Vasco que viajou para poder enfrentar o Corinthians. E amanhã, segundo informações que vem, é que o Hugo Moura fará dupla de volância com o Galdames. Mais uma vez, o Galdames será titular, segundo o GE, porque o Matheus Carvalho, ele está suspenso. Se lembra quando eu falei, olha,
cuidado com aquilo que você deseja. Lá do lado do Corinthians, eles também vão ter o desfalque ali do Memphis Depay, juntamente com o Yuri Alberto, que não vem de repente para esse jogo, e lá a dupla de ataque será Thales Magno e Romero. Esse aqui, segundo o GE, até esse momento, é o provável time do Corinthians. Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique ou Kaká. Matheus Bidu, José Martins, Alex Santana, o Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro. Lá na frente, Thales Magno e Romero. Então, quer dizer, o Corinthians vem embalado de 5 vitórias e espera vencer o Vasco para poder confirmar, de repente, a sua presença na próxima Libertadores. E esse daqui é o time do Vasco. Léo, Paulo Henrique, João Vitor e Léo, zagueiro, Lucas Piton. Ou seja, Hugo Moura, Galdames no lugar do Esforza, Payet ou Coutinho no meio campo. Lá na frente, Leandrinho, Maxi Domingues e Verrete. Vai repetir o mesmo time contra o Internacional. A única mudança, de repente, vai ser o Galdames, que agora vai entrar no lugar do Matheus Carvalho, e o Hugo Moura volta ao time. O Payet deve começar jogando, ou então o Coutinho, e no demais o Leandrinho também como titular, o Domingues no lugar do Puma permanece, e o Verrete, isso tudo aqui segundo o GE, e eu queria saber da sua opinião, porque como eu disse, aqui está a folha salarial dos principais times, e o Vasco é top 6. O Vasco, ele tem uma folha de aproximadamente 17 milhões e está na 10ª colocação. Léo, o Atlético Mineiro tem uma folha de 17 milhões e meio. Mas disputou uma final de Copa do Brasil e agora vai disputar uma final de Libertadores. Léo, mas o Internacional também tem uma folha também de 17 milhões e meio. Sim, mas está na 5ª colocação e já está classificado para a próxima Libertadores. No demais, aqui o primeiro da folha salarial é o Império do Mal, que está em 4º lugar, mas já ganhou a Copa do Brasil. O Palmeiras, 30 milhões, está em 2º lugar e está disputando com o Botafogo o título. E o Corinthians, que está quase na mesma situação com o Vasco, é de chamar a atenção, está na 9ª colocação, mas tem tudo também para arrumar uma vaga pelo menos de pré-Libertadores. Então esses são os times. Agora, preste atenção no Botafogo. Brigando pelo título brasileiro e também brigando aí para ser campeão pela primeira vez da Libertadores. 13 milhões e 700. O São Paulo, que está em 6º, gastou 16 milhões. O Grêmio, que está na situação difícil, 14 milhões. O Cruzeiro, que hoje joga a final da Sul-Americana, 12 milhões. O Flu-C, aí já começa a justificar, 10 milhões. Mas olha a folha do Bahia, que hoje está na frente do Vasco na tabela, muito mais tranquilo, mesmo não desempenhando bem, tá? Também lá, olha, o Bahia já deveria estar tranquilamente com uma vaga de Libertadores, mas 7 milhões e meio, menos da metade do que o Vasco ganha. E aí, meu irmão, Fortaleza dando um banho, 7 milhões de folha, meu irmão, está na 3ª colocação. E ontem, olha, ontem na minha humilde opinião, foi garfado. Então, quer dizer, cara, será que passa só por jogadores, passa só por grana? Ou realmente está faltando muita competência nessa diretoria do Vasco para poder fazer as melhores escolhas, para poder trazer os melhores jogadores? Bom, muita gente quer se comparar ao Fortaleza, só que lá no Fortaleza há muito tempo o profissionalismo impera, e não é a primeira vez, não é a segunda vez, nem a terceira que eles fazem uma grande campanha, já não é mais novidade nenhuma. Seria novidade o Vasco fazer uma grande campanha com tão pouco dinheiro como o Fortaleza. Vamos aguardar. Segundo aí, o ano que vem o Vasco vai ter um time robusto, que brigará pelo protagonismo nas principais competições. Não vou ficar aqui me alongando, deixa a sua opinião. Claro que amanhã de manhã cedinho, por volta das 5h30, eu vou estar aqui para poder fazer o pré-jogo, porque às 2 horas aqui no nosso canal a bola vai rolar com a narração do Júlio Almeida, com a minha participação, do Fabinho, do Deco, para poder irmos para mais uma batalha.
Deixe sua opinião sobre essas especulações, também sobre a provocação do Império do Mal. Se, oh, meu Deus, super normal. Se fosse do lado de cá também acharia super normal. E também aí sobre essa 35ª rodada. O que você espera amanhã do Vasco? E aí, e o Rafael Paiva, se perder amanhã, de repente da forma que vem a perder, vai ficar até o final do ano ainda? Cara, eu tô muito preocupado com esse jogo do Atlético Goianiense. Para você ver como o Vasco nos submete às maiores torturas. Agora tem que ficar preocupado com o jogo do Atlético Goianiense. Se vencer amanhã por obra, sabe, do destino, os deuses do futebol façam esses caras jogar bola, igual jogaram contra o Bahia no primeiro tempo, aí acaba a preocupação, aí a gente volta, meu Deus, aí você volta a sonhar com pré-libertadores. Rapaz, eu vou te falar um negócio, o torcedor do Vasco não tem um dia de paz, mas vamos lá, porque gostamos, a gente gosta, entendeu? Beijo, fiquem com Deus, uma boa tarde de sábado. Amanhã eu volto aqui de manhã cedinho, de repente hoje à noite eu abro uma live, mas não para reclamar, que eu não aguento mais reclamar, gente. Vasco, me dá uma folga. Faz só o mais ou menos. Não precisa fazer o melhor de... O mais ou menos, amanhã para mim, olha, já estaria satisfeito. Até um empatezinho aí eu assinaria, sabe? Só para a gente ter pelo menos uma semana de paz, porque depois... Só sábado que vem contra o Atlético Goianiense. Tô metendo no meu pé, beijo no coração. Eu fui que fui.